Olá, mulheres! Estamos aqui no episódio 4 do nosso tempo de mesa e Deus tem provido esse tempo para nós estarmos juntas, conectadas e, por incrível que possa parecer, eu tenho sentido vocês perto de mim e tenho recebido inúmeras mensagens do quanto tem sido positivo e transformador esse tempo de mesa. Então eu quero pedir para você hoje que chegou nesse vídeo, ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo e compartilha com pelo menos 7 amigas. 7 é o número bíblico, é o número da perfeição. Eu tenho certeza que existem mais mulheres precisando receber uma porção dos céus. O tempo de mesa ele nasceu com o propósito de nós mulheres estarmos conectadas, porque eu estive muito tempo fora do convívio social, né? Sem ter uma mesa saudável para poder conversar, para poder falar, para poder receber e aprender. E depois que o Senhor me deu esse lugar seguro, aqui, já quando nós nos mudamos aqui para os Estados Unidos, eu fui agraciada com algumas mesas que têm sido bênção para mim. E o Senhor disse, por que não abençoar outras da mesma forma que eu te sustentei durante aqueles 5 anos? E eu fui sustentada pela internet. Sendo muito direta com vocês, eu fui alimentada através de YouTube, através de mentorias online, de pastoras que realmente elas não me conhecem, mas elas conseguiram cuidar de mim no tempo em que eu não tinha uma pastora para pastorear meu coração, para me dar direção, para transformar realmente a minha vida como eu precisava. E eu fui sendo direcionada pelo Espírito Santo. E Deus usou a ferramenta da internet para cuidar de mim, para me abençoar, para me alimentar, para que eu pudesse chegar em um nível que hoje, com a graça de Deus, eu tenho a maturidade de poder sentar em mesas muito especiais aqui. Então, esse tempo de mesa surgiu disso. Confesso para vocês que eu não imaginava que teria o alcance que está tendo, que as mulheres pudessem receber da forma com que elas estão recebendo a palavra do Senhor. E nós já chegamos aqui no episódio 4 desse nosso tempo de mesa, então eu tenho certeza que hoje, mais uma vez, o Senhor vai falar com você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito necessário. Nós precisamos entender o nosso lugar em Deus, nós precisamos estar posicionadas, mas nós precisamos também não desistir no meio do caminho. E eu vou ler com vocês a parábola das 10 virgens. É uma passagem bíblica que está em Mateus, capítulo 25. Ela é bem conhecida, mas eu quero que você absorva tudo aquilo que Deus falou no meu espírito. Houveram coisas que eu ainda não havia ouvido sobre essa parábola e eu quero estar transbordando isso no seu coração. Então, nós vamos ler Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Então, começa dizendo o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Se eu puder dar um nome
para essa palavra, eu diria: mantenha a sua lamparina acesa. Eu não vou usar a palavra candeia, como foi usada nessa versão bíblica que eu li para vocês, porque eu gosto da palavra lamparina. Mas elas têm o mesmo significado. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é que essa parábola nos fala de 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Primeira coisa que eu quero que você preste bastante atenção é sobre ser uma mulher prudente. A palavra prudência, ela abrange os conceitos de sabedoria, cautela, discrição e bom senso. Não sou eu que estou dizendo, ok? Eu coloquei no Google, no dicionário, e apareceu exatamente isso, que prudência abrange conceitos de sabedoria, cautela, discrição e bom senso. Ou seja, essas 5 virgens prudentes, elas eram sábias, elas agiam de forma cautelosa, elas eram discretas e tinham um bom senso. Bom senso delas nós vemos quando elas param e dizem para as insensatas assim: não, nós não podemos dar óleo para vocês, porque se nós dividirmos o óleo com vocês, nós não teremos o suficiente para nós. Isso é bom senso. Prudência é a capacidade de governar a si mesma com razão e tomar as decisões de forma ponderada. Ou seja, tendo uma balança, sabe? Para ponderar o peso das suas decisões, considerando possíveis consequências. Foi exatamente o que essas 5 virgens prudentes fizeram. Quando as insensatas pediram óleo, elas ponderaram, elas pesaram na balança e elas viram as possíveis consequências se elas dessem óleo para as insensatas e disseram: não, saiam buscar, porque se nós dividirmos o nosso óleo com vocês, vai faltar para a gente. Então, nós muitas vezes no decorrer da nossa caminhada, nós precisamos ser carregadas de prudência, de sensatez, ponderar as nossas decisões, considerar as consequências daquilo que nós estamos escolhendo fazer. Entenda que o Senhor nos deu o livre-arbítrio, mas Ele também nos pede, e essa é uma chave para acessar as portas do Senhor. Ele nos pede que nós sejamos obedientes à direção que Ele dá. E quando nós somos obedientes à direção que Ele dá, nós não escolhemos. É como se nós abdicássemos do direito do livre-arbítrio. Nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu não quero escolher. Eu quero que o Senhor me dê a direção e eu vou fazer aquilo que o Senhor está me dizendo. De forma direta, imediata e declarando o quanto nós amamos o Senhor. Insensatez é falta de senso e uma pessoa desprovida de juízo. As características de quem é insensato são irresponsabilidade, falta de consciência, loucura, intrepidez e imprudência. Se você conhece alguma pessoa com alguma dessas características, então eu vou dizer para você, essa pessoa é uma pessoa insensata. A sensatez e a prudência, elas caminham juntas. Agora, a pessoa insensata, ela caminha com a falta de sabedoria. Ela vai para um lado, as decisões dela vão pender para um lado, onde seguirá por caminhos errados, por escolhas erradas, por consequências inevitáveis de sua má escolha. Ser insensata é sobre não ter o nosso caráter moldado ao caráter de Cristo. Quando nós somos insensatas, nós não estamos seguindo os princípios morais e éticos que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós estamos sendo insensatas, nós estamos agindo sem sabedoria. Então, nós precisamos buscar em Deus a prudência. Nós precisamos buscar em Deus nos tornarmos melhores. Saber que as nossas escolhas vão gerar consequências para o futuro da nossa família, para o futuro dos nossos filhos, do nosso marido. E é um mínimo, nos mínimos detalhes, sabe? Não é só escolhas grandes, gigantescas, como qual escola que eu vou colocar o meu filho, mas é sim que roupa eu devo me vestir para ir no culto de domingo. Sabe, são nesses mínimos detalhes que nós demonstramos para as pessoas a nossa sabedoria, a nossa prudência, se nós somos as 5 virgens insensatas ou se nós somos as 5 virgens prudentes.
Um ponto que saltou aos meus olhos é que todas, pegaram as lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. O noivo aqui é Jesus vindo se encontrar com a sua igreja. Mas eu quero que você entenda que a salvação ela é individual. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos andar em comunhão, nós devemos caminhar junto com outras pessoas. Onde 2 ou 3 estão, eu estarei, diz a palavra. Então, que você tenha um apoio de oração, um aconselhamento, pessoas que realmente passaram por aquele processo que você está passando hoje, essas pessoas passaram, venceram e vou poder te dar uma palavra de sabedoria, uma direção para te ajudar a conduzir a sua vida de forma mais fácil. É para isso que nós vencemos os períodos difíceis da nossa vida, para que a gente possa abençoar outras pessoas e encurtar o caminho para elas. É sobre isso andar em comunhão. Mas aqui, voltando ao texto, as 10 virgens pegaram as lamparinas, pegaram e saíram ao encontro de Jesus. Todas nós somos essas 10 virgens. Nós só precisamos nos posicionar para nos tornarmos as virgens prudentes. Estamos cada uma de nós com a sua lamparina acesa, caminhando em direção ao noivo. Tanto eu quanto você, nós estamos nesse caminho. Quando nós escolhemos seguir a Jesus, nós começamos a caminhar com a nossa lamparina cheia de óleo, né? Nós vamos completando o óleo e nós vamos falar sobre o óleo, o que é esse óleo que elas estão buscando aqui. Cada uma delas tinha a sua porção extra de óleo, algumas deixaram e saíram só com a lamparina, outras carregaram em vasilhas a sua porção extra de óleo. E o óleo é sobre o Espírito Santo. As insensatas pegaram as suas lamparinas, mas elas não levaram o óleo. O óleo, ele representa a unção do Espírito Santo. Representa também a santificação, a cura, a alegria e a presença do Senhor sobre a sua vida. O óleo, no tempo bíblico, ele era usado também em cerimônias religiosas para unção de reis, sacerdotes, profetas e também para ungir objetos que eram usados na casa de Deus. Também o óleo servia para ungir os enfermos, ministrando a cura, a restauração daquela vida, da saúde daquela pessoa e também para ungir os mortos. Eles ungiam os mortos para diminuir o cheiro, né, com óleo de unção. E a base desse óleo é a azeitona, que vem da oliveira, né, uma árvore centenária. Todo mundo aqui creio que conhece, né, o que é uma oliveira. E eu quero falar um pouquinho com você sobre a forma com que o óleo é produzido. Porque tem um versículo que diz assim: as insensatas dizem às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo. Mas elas respondem não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Saiam para comprar. Quero que você entenda que existiam só 2 formas naquela época, e eu creio que ainda hoje, de se conseguir, de se adquirir o óleo. Você poderia comprar aquele óleo, né? Assim como nós fazemos hoje, nós compramos o óleo de unção, ou você teria uma oliveira em casa e essa oliveira alimentaria toda a sua família durante décadas. Entenda que quem produzia tinha óleo por gerações. Se você produz o seu próprio óleo, se você tem uma oliveira plantada dentro da sua casa, você é oliveira, uma oliveira plantada dentro da sua casa, produzindo o seu próprio óleo, você terá óleo para muitas gerações. Seus filhos terão óleo, os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos dos seus filhos, e assim consecutivamente, se você for uma oliveira plantada dentro da sua casa. E aqui, eu quero que você entenda que não é sobre a oliveira, mas é sobre o nosso tempo de maturação espiritual diante do Senhor. Entenda que a oliveira, ela é plantada como uma semente de qualquer outra árvore, tá ali, plantada. E ela começa a crescer, criar raízes, aí ela resplandece, começa a dar frutos lá pelos seus 5 anos, começa a aparecer as azeitonas. Com 10 anos é o ápice da produção dela, mas quando ela acessa ali seus 50 anos de idade, ela começa a diminuir a quantidade dos frutos, mas aumentar a qualidade do óleo. Entenda que a azeitona, quando a oliveira acessa esse lugar
de maturidade, lá pelos seus 50 anos ali plantada, gerando frutos. Anualmente ela gera frutos. Entenda que quando ela chega mais ou menos nessa idade, que parece já uma idade onde ela começa a diminuir os frutos, então quem olha, ela começou a produzir menos. Mas a qualidade daquela azeitona, a qualidade do óleo extraído daquela azeitona, naquela árvore com seus 50 anos ou mais, é muito maior. E eu quero deixar claro que Jesus vai voltar. É algo latente. O mundo está demonstrando, dando sinais disso. Se você não estuda a Bíblia, não estuda a teologia bíblica, eu convido você a começar a procurar sobre isso. Aprofunde-se na palavra de Deus, você vai perceber os sinais. Mas você precisa estar com a sua lamparina cheia. O noivo demorou para chegar, as virgens ficaram com sono e todas foram dormir. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Eu quero que você entenda que a sonolência espiritual ela vem sobre todas nós. Eu já tive períodos onde eu fiquei sonolenta, mas eu vivo hoje um período onde o Senhor me levantou como uma profeta dentro da minha casa. E todas as palavras que eu libero aqui, elas acontecem, porque são palavras que vêm do coração do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida do meu marido e dos meus filhos. Entenda que quando nós entramos nesse nível de unção, quando o Senhor nos unge como profetas, como sacerdotes da nossa casa, como verdadeiras rainhas do nosso lar, nós nos tornaremos essa oliveira, onde os nossos frutos, talvez até visivelmente ao olho humano, diminuiu a quantidade de produção, mas o óleo extraído das azeitonas é muito maior. E por gerações esse óleo vai alimentar a nossa família. Então que você seja uma mulher de sabedoria, que você seja uma virgem prudente, que tenha instaurado na sua vida os 4 pilares da vida cristã: oração, adoração, jejum e leitura da palavra, todos os dias. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pare 5 minutos do seu tempo. Se você for buscar um tempo do seu dia que esteja mais tranquilo para você fazer de forma perfeita, organizada, aquela mesa linda, cheia de livros, um devocional, Bíblia aberta, talvez você não tenha esse tempo. E Deus não pede perfeição. Deus quer somente que a gente pegue a Bíblia e leia, e entenda, e anote. Anote nas notas do seu celular. Anote, eu tenho o iPad, tenho as notas do meu celular e tenho o meu diário. Meu diário também eu anoto, principalmente as profecias que eu recebo do Senhor, as palavras que eu recebo no meu secreto, as direções, palavras que eu ouço no meu ouvido enquanto eu estou lá fazendo devocional, o encontro posicionadas na live que eu faço toda quarta-feira de manhã no Instagram. Eu também ouço coisas no meu espírito e eu saio da live e vou lá e anoto no meu diário. Entenda que existe uma direção dos céus para nós, mulheres, para nós nos posicionarmos como mulheres prudentes. Mulheres que carregam sabedoria, cautela, discrição e bom senso. A prudência é a capacidade de governar a si mesma. O quanto você tem buscado governar a si mesma, governar as suas ações e principalmente as suas reações diante daquilo que acontece. Entenda que o Senhor tem algo grandioso para fazer na nossa vida, mas você precisa estar posicionada diante dele, com os ouvidos espirituais atentos à voz dele, à direção que ele vai te dar. Porque a direção que funcionou para mim talvez não funcione para você, mesmo que nós estejamos vivendo a mesma história. Mas aquilo que Deus tem que tratar com você, ele vai tratar com você, porque ele precisa amadurecer você. Ele precisa tornar você uma oliveira madura, que talvez visivelmente produza menos frutos, mas a qualidade do óleo é maior. A qualidade da azeitona é melhor. Então entenda que você está plantada dentro da sua casa como uma oliveira. E eu quero derramar uma profecia sobre a sua vida hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos 128. E eu quero profetizar essa verdade sobre a sua vida. Salmos 128 diz o seguinte: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Preste bastante atenção, você mulher. Verso 3.
Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Essa é uma profecia que o Senhor está liberando sobre a sua casa, sobre a sua vida no dia de hoje. Você é uma mulher frutífera, plantada como oliveira dentro da sua casa. Você verá os filhos dos seus filhos. A sua oliveira está produzindo o melhor óleo. Os melhores frutos estão sendo produzidos através da sua vida. Derrame desse óleo sobre a vida dos seus filhos, do seu marido, e ele vai transbordar e acessar além das paredes, das 4 paredes da sua casa. Vai acessar os seus vizinhos, os seus familiares e todos aqueles que desejam buscar ao Senhor serão acessados através do óleo que vai estar transbordando da sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre você. Amém? Esse é um tempo de cura, esse é um tempo de mesa, nosso episódio 4. Deus tem grandes coisas para fazer sobre nós. Eu espero você no nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe com graça, abundância e sabedoria sobre a sua vida. Em nome de Jesus.